Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. E hoje vamos para a segunda aliada para Bereshit, que está no capítulo 2 de Bereshit, Gênesis, do versículo 4. Vamos ler até o versículo 19. Vamos abrahar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher barabanu mikol hamim venatan lanu et toratu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, Adonai, que outorgas a Torá. Amém. Estas são as origens dos céus e da terra ao serem criados, no dia de fazer o eterno Deus, terra e céu, e toda a planta do campo antes que houvesse na terra, e toda a erva do campo antes que germinasse, porque não tinha feito chover o eterno Deus sobre a terra, e homem não existia para cultivar a terra. E vapor subia da terra e regava toda a face da terra, e formou o eterno Deus ao homem, Adão, pó da terra, e soprou em suas narinas o alento da vida, e foi o homem alma viva. E plantou o eterno Deus um jardim no Éden, no Oriente, e colocou ali o homem que formou. E fez brotar, eterno Deus, da terra toda árvore cobiçável à vista e boa para comer. E a árvore da vida estava dentro do jardim, e a árvore do saber do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se espalhava e convertia-se em 4 cabeceiras. O nome de um é Pishon, o que rodeia toda a terra de Havilá, que ali se acha o ouro. E o ouro daquela terra é bom, ali se acha o cristal e a pedra de ônix. E o nome do segundo rio é Gihon, o que rodeia toda a terra de Cush, Etiópia. E o nome do terceiro rio é Hidekel, Tigre, o que corre ao oriente da Assíria, Ashur. E o quarto rio é Perat, Eufrates. E o tomou o eterno Deus, o homem, e colocou-o no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E ordenou o eterno Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer, e da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que comeres dela morrerás. E disse o eterno Deus: não é bom que esteja o homem só, far-lhe-ei uma companheira frente a ele. E formou o eterno Deus da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, e trouxe ao homem para ver como os chamaria, e tudo que chamaria o homem a alma viva, esse seria o seu nome. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'hayeu lanatah betorreinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, Adonai, que outorgas a Torá. Amém. O primeiro invoca Midat Arahamim, o atributo de misericórdia de Deus, enquanto o segundo, Midat Adin, o atributo de justiça de Deus. Ensina-nos o Midrash: assim disse o Santíssimo, bendito seja ele. Se eu criar o mundo com o atributo de misericórdia, haverá muitos pecadores, porém, se o criar com o atributo de justiça, como o mundo poderá subsistir? Por isso criarei o mundo com ambos e em conjunto, e tomara que ele perdure. Versículo 5. Antes que germinasse. Deus havia criado as raízes das ervas no terceiro dia da criação, mas estas não cresceram o suficiente porque ainda não havia chovido. Deus criou no terceiro dia as plantas, as árvores e os frutos, e no quarto dia os astros. Isto para demonstrar seu poder, fazendo a terra fecundar mesmo sem o calor do sol. Sobre o versículo 7, pó da terra. O fato de ter criado Deus um homem só, formando-o do pó da terra, ensina, segundo o Midrash,
que não deve existir orgulho, desigualdade de origem, linhagem e casta entre os homens. Ninguém pode chamar ao seu semelhante de estrangeiro, pois pertence como ele à mesma terra. O Talmud enfatiza esse aspecto. A humanidade foi criada com Adão, um único ser humano, para nos ensinar que todo aquele que destrói uma única vida humana é considerado aos olhos do Criador como se destruísse o mundo inteiro, e aquele que salva uma única vida humana como se salvasse o mundo inteiro. A raça humana começou com um único indivíduo, com o objetivo de preservar a paz entre os homens, para que ninguém possa afirmar que o meu antepassado é mais antigo que o teu, e para que o herege não possa alegar que existem muitos poderes celestiais. Sobre o versículo 15. Para o cultivar. Ainda no paraíso, Deus ordenou ao homem cultivar o jardim, porque aquele que evita o trabalho sem criar nem produzir, deixa de representar a imagem do Criador. Sobre o versículo 18, o homem só. A Torá condena o celibato. O homem é obrigado a contrair matrimônio desde a idade de 18 até 20 anos, se assim o pode fazer. Porém, o homem que tende a abandonar o estudo da Torá para procurar manutenção fica isento desta obrigação até formar uma situação, pois, segundo o Talmud, o homem deve primeiro preparar o lar, plantar uma vinha, estabelecer trabalho e depois casar. Quem não tem esposa vive sem alegria e sem bênção. O solteiro é considerado meio corpo, segundo Zohar. Muitos provérbios dos sábios do Talmud referem-se ao respeito e ao amor devido à mulher. Ame o homem a sua mulher como a si mesmo, e a honre mais do que a si mesmo. Aquele que se casa com mulher virtuosa é como se cumprisse todos os preceitos da lei. Shalom a todos!